a questão do sedentarismo, né? Isso. Qual é... Você explicou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho melhor. Qual é a definição de sedentarismo? Sedentarismo, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, são aquelas pessoas que não têm um gasto calórico, né, semanal muito baixo. São aquelas pessoas que consumiriam ali menos de 1.000 calorias por dia em exercício. Então, assim, é uma pessoa, para a gente ter uma noção, né, da nossa taxa metabólica de repouso, só para a gente suprir, né, o nosso organismo, a gente vai pegar aí uma pessoa, sei lá, que não seja suficientemente ativa, que não faz exercício, vamos botar aí 1.800 calorias só para isso. Então, uma pessoa que não gasta nem 1.000 calorias diária, fazendo as atividades da vida diária, realmente é uma classificação muito radical. A maior parte das pessoas são insuficientemente ativas. Né, a definição de sedentarismo realmente é aquela questão, a pessoa praticamente ela não se desloca, ela é tudo automatizado, né, a vida dela basicamente que a gente brinca, né, cama, sofá, né, cozinha e fica naquele ciclo, é uma pessoa que realmente ela não tem realmente atividade ali na vida dela, nem as atividades da vida diária. Eu tinha visto uma definição de sedentarismo também, que eu acho que complementa, que eu acho que é pela OMS, não tenho certeza, que é quem faz menos de 150 minutos de exercício físico durante a semana. Que aí você tem os volumes semanais que eles colocam, também vale. Isso, também vale. E eu vi pelo exercício de menor impacto. Para exercícios de alta intensidade, eles colocam 75 minutos. Alguns trabalhos mostram isso. E o último censo do IBGE que eu tinha visto, que é de 2019, né? 2023 ainda não saiu. Fala que, eu não sabia que era isso. É baseado pela essa regulamentação da OMS, definição da OMS. 47 ou 46% da população brasileira é considerada sedentária. Eu fiquei assustada com o número, porque é muita gente, né? E agora saiu, baseado em 2020, o censo do Ministério da Saúde, falando que 60% da nossa população de adultos já está com excesso de peso. Nossa. E a obesidade já está chegando a quase 20%. Né, os dados de 2020. Então, assim, e esse sobrepeso, né, esse 60%, se a gente não mudar, já são aí futuras pessoas com obesidade. Então, se a gente ainda associar que ainda tem essa projeção do sobrepeso com essa projeção do sedentarismo, então ali, né, a combinação bombástica. E isso gente tem uma questão, quando a gente fala de varizes e obesidade, que é uma questão mecânica, né? Você tem o obeso, aumento da gordura visceral e abdominal, isso lentifica o fluxo de drenagem na perna, vai sobrecarregar essas veias e vai dar varize. É assim que a obesidade funciona. Mas a obesidade, ela traz outros fatores, né? Questão oxidativa. Tá inflamatória. Tá ligada à obesidade? Tem um artigo que é bem legal, que saiu agora em 2023, que é da Nature, que ele fala do ciclo vicioso da obesidade. Então, é bem interessante porque ele fala da obesidade relacionado justamente com essa resposta inflamatória, e aí ele faz uma associação também com a depressão. Então, é bem legal porque ele coloca, você começa com uma situação de estresse, aí o estresse ele desencadeia aumento do cortisol, e aí esse cortisol em excesso, ele vai ativar as proteínas pró-inflamatórias, as miocinas, e aí com isso a gente vai estar atuando lá na serotonina, porque vai estar baixando os níveis de serotonina, que também vai estar induzindo aí aos distúrbios de algumas doenças, né, mentais, e principalmente a questão da ansiedade e da depressão. Então, assim, a gente sabe que essa resposta pró-inflamatória vai comprometer completamente o funcionamento celular. E entre esse comprometimento celular, tem aí uma pior resposta. Então, a gente vai ter um aumento de estresse oxidativo, a gente vai ter dificuldade aí na regeneração celular e, consequentemente, até os resultados, né, em relação não só do exercício, mas também hormonais e de, né, a facilitação de alguns nutrientes entrando na célula, e algumas reações bioquímicas vão ficar prejudicados. Isso é interessante para nossa realidade, porque é exatamente o que você falou, isso entra num ciclo vicioso, ciclo né? vicioso. É um looping. E o que a gente vê muito no consultório são mulheres que, às vezes, se deixaram de lado, viveram em função de filho, de marido, de pais. E aí a gente vê que entra nessa questão do sedentarismo, a obesidade, toda essa questão
de neurotransmissor, de hormônio, elas vão ficando mais depressivas, mais ansiosas. A autoestima delas fica super comprometida, porque elas começam a não se olhar, a não se enxergar. E, às vezes, um detalhe faz com que a gente consiga resgatar ali essa mulher desse ciclo que ela entra. Então, ou é uma atividade física que ela resolve começar aos poucos, ou então é um tratamento de varizes que às vezes ela procura por uma questão de saúde, mas às vezes o fato da melhora na estética, isso retroalimenta, e aí depois ela já começa a fazer atividade física, né? A gente tem vários relatos, ou às vezes outros tratamentos. Então isso é muito legal, porque é a forma que a gente tem de tentar resgatar a pessoa desse looping, porque senão ela fica naquele ciclo de obesidade, sedentarismo, baixa autoestima, e isso vai só agravando. Você falando isso é bem interessante, porque saiu agora também uma publicação, que é uma publicação bem legal. Quais são as desculpas, né? Porque as pessoas fazem para não ter uma aderência ao exercício físico. Eles estratificaram, foi bem amplo assim, esse estudo. Foram 33 países, eles avaliaram quase 6 milhões de pessoas. Então, assim, é bem amplo mesmo aqueles estudos que você vê, assim, epidemiológicos, que tem realmente ali muita informação. E eles mapearam quais são, né, fizeram uma meta-análise ali, eles mapearam quais são os grupos ali sociais. E aí, entre esses grupos estão, eles viram várias questões. Aí tá, as mulheres, elas têm, né, menor aderência ao exercício. Aí depois vem em relação à faixa etária. Aí são os idosos, que também têm menor aderência ao exercício. Aí vem depois a questão social, as pessoas que têm baixo nível, né, educacional, também têm menor adesão ao exercício. Então, é legal, e é questão de saúde, as pessoas que também têm baixa saúde, né, qualidade de saúde geral. E aí foi interessante porque eles estratificaram isso. E aí, em relação ao peso corporal, chegou nos extremos, ou seja, a pessoa de muito baixo peso também não tem aderência ao exercício, e a pessoa com sobrepeso e obesidade também não tem aderência ao exercício. Então, a gente consegue ver, assim, grupos, vamos dizer assim, que já estão mais suscetíveis a dificultar. E aí, quando a gente fala especificamente da mulher, e aí em momentos específicos, você vê aí, por exemplo, questões da gestação, né? E aí você às vezes tem que conciliar a família, filho pequeno, trabalho. Então, acaba assim, você dá conta de todo mundo, e aí você não tem tempo, né, de olhar para você. Aí eu costumo até brincar, eu falei, a gente tá às vezes sempre rodando vários pratinhos, né? E aí eu falo assim, cara, você percebeu que às vezes alguns desses pratinhos aqui não são seus? Você tá rodando o pratinho do outro, né? Porque quando você fala, né? Porque quando você tá falando sim para uma pessoa, você tá falando não para você, né? Então, assim, toma cuidado com as suas escolhas, porque como é que você vai querer ser uma boa mãe, né? Uma boa esposa, uma boa filha, isso tudo que você colocou que são algumas desculpas, se você não está se sentindo bem com você, em primeiro lugar, né? Então, assim, se olha, arruma um tempinho, se coloque como prioridade, são né? Coisas que te roubam de você mesma. Exatamente. Né? É isso.